Lucas 5, a partir do versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue seu leito e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus, que nós estamos indo para as últimas horas desse dia e tivemos o privilégio, por escolha nossa, usar esse dia para adorar e bendizer o teu santo nome. Obrigado a Deus pela escola bíblica dominical, a reunião de oração matinal, a escola bíblica dominical. Obrigado a Deus pelo culto hoje pela manhã, as reuniões da tarde. Ó Deus, obrigado pelo culto agora à noite. Que o Senhor, ó Deus, possa recolher toda a adoração dos teus filhos nesse dia. E agora, Senhor, premia o nosso coração. Traz, ó Deus, sobre nós o teu querer, a tua vontade, na interpretação desta palavra e na manifestação do Espírito do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. A Bíblia no Novo Testamento relata pelo menos 35 milagres. Isso mesmo, 35 milagres, mas há uma citação em João que, se fossem relacionados, escritos todos os milagres realizados por Jesus, nem mesmo o mundo caberia com tantos livros que seriam escritos. É uma hipérbole joanina, evidentemente, mas deixa claro quantos milagres Jesus ele realizou. Pelo menos registrados nós temos 35 deles no Novo Testamento. Mas em muitos deles nós percebemos que aquele que alcançou a graça foi levado por alguém. Ele não podia se mover, ele tinha uma dificuldade física, uma limitação, e ele certamente, a narrativa bíblica ou as narrativas bíblicas indicam que ele foi favorecido, foi conduzido, levado por alguém à presença de Jesus. Por exemplo, nós vemos o cego Bartimeu, o mendigo, ele está à beira do caminho, uma entrada de Jericó. Alguém o colocou ali para que ele pudesse mendigar. E a pessoa que o levou ali, evidentemente, não levou para ser abençoado, mas ele foi abençoado porque estava ali, Jesus passou por aquele lugar. Há outros que estão no caminho, à semelhança de Bartimeu, por exemplo, o paralítico de Betesda.
A Bíblia diz que ele sofria de um mal há 38 anos e ele está ali naquele lugar quando Jesus passa por ele e pergunta a ele: você quer ser curado? E ele diz: Senhor, não há uma pessoa que possa me ajudar, porque quando há um movimento das águas eu não consigo entrar. Mas alguém o ajudava, levando-o até aquele lugar, para que ele pudesse estar no caminho de Jesus. Ele não foi levado para ser curado, ele foi levado na expectativa de poder entrar nas águas e ser curado, mas ele acaba sendo curado por Jesus. Nós encontramos outras pessoas que foram colocadas, por exemplo, à porta do templo, no livro de Atos, quando Pedro vai entrar no templo, há ali um paralítico que todos os dias os parentes ou amigos colocavam naquele lugar, estrategicamente, a porta do templo, para que ele pudesse alcançar conseguir alguma esmola. Pedro e Tiago estão entrando no templo e dizem a ele: olha para nós. E ele olha, esperando receber uma esmola, e eles dizem: então, não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele é curado imediatamente. Alguém sempre estava se esforçando para levar uma pessoa até Jesus. Essa cena, ela não deixou de existir. Eu, na clínica pastoral, muitas vezes recebo mães que estão levando filhos até Jesus em oração. Todos os dias estão orando, estão carregando os filhos para colocá-los no caminho de Jesus. Conheço esposas que estão carregando seus esposos para que eles possam ficar no caminho de Jesus, orando, arrastando em oração, puxando pela mão para que eles possam ficar no caminho que Jesus vai passar. Mas esse texto que nós lemos ainda há pouco, de Lucas capítulo 5, ele tem uma nuance diferente, porque eles não vão colocar aquele homem no caminho. Ou seja, diz a Bíblia que havia um homem paralítico, provavelmente tetraplégico, ele está deitado em sua cama e ele não tem condições de chegar até Jesus. E aí os vizinhos, 4 pessoas pelo menos, elas pensam que é possível fazer alguma coisa por aquele homem. Eles poderiam, por exemplo, colocá-lo no caminho, como todos esses outros que nós citamos. Vamos colocá-lo à porta da casa que Jesus está. Vamos fazer o seguinte, vamos verificar para onde Jesus vai, vamos colocar no caminho onde Jesus vai passar. Também é lícito, é bonito, é plausível alguém fazer isto, colocar no caminho. Mas esses 4 homens, eles fazem questão de levar esse homem até onde Jesus está. Não ficar esperando como o paralítico de Betesda, como Bartimeu, não ficar esperando como o paralítico à porta do templo, mas eles fazem questão de colocar Jesus, o jovem paralítico, dentro da mesma casa que Jesus estava. Isso é mais difícil, porque a gente pode orar para que a pessoa fique no caminho onde Jesus vai passar, mas colocar a pessoa dentro da mesma casa em que Jesus está, conseguir fazer isto é um desafio muito maior. E eles então colocam aquele paralítico sobre a cama, eles pegam o leito, a cama, e eles saem pela rua. Eles não vão esperar Jesus passar ali, eles querem levar aquele homem até Jesus. Eles não vão ficar aguardando que Jesus, na expectativa de que Jesus possa passar e fazer alguma coisa. Eles querem que certamente Jesus faça alguma coisa. E aí eles vão levando pela rua aquele homem deitado na cama, no leito. E quando eles chegam à casa que Jesus está, se você observar o início do texto, Jesus está com escribas e fariseus, Jesus está ensinando. E Jesus está ali, há uma declaração de que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus para curar. E essa é a declaração bíblica. E aquele homem vai sendo conduzido para que essa autoridade que está sobre Jesus possa ser exercida sobre aquele homem.
4 homens carregando a cama finalmente conseguem chegar ao lugar onde Jesus está. Quando eles chegam lá, há uma multidão tão grande, há tantas pessoas dentro da casa, à porta da casa, provavelmente no quintal da casa, que se tornou impossível entrar na casa onde Jesus estava. Vocês lembram do paralítico de Betesda? Alguém o deixou ali. Você lembra de Bartimeu? Alguém o deixou ali. Você lembra do paralítico à porta do templo? Alguém o deixou ali e foi embora. Esses 4 homens disseram: não, nós não vamos deixar este homem aqui do lado de fora. Que determinação, que coisa bonita. Há pessoas que te ajudam de alguma maneira, mas às vezes a ajuda não é suficiente. Mas há outras que são intensas, são incansáveis, elas não desistem, elas são resilientes. Todos os dias elas estão orando, o tempo todo, elas não param de orar, não param de ajudar, elas não se cansam nunca, porque elas acreditam que alguma coisa vai acontecer se conseguir colocar você ou alguém da sua família na presença de Jesus. E eles então dizem: aqui fora, do lado de fora, a gente não vai deixar esse homem, nós vamos entrar. Mas como entrar se há uma multidão muito grande? E um deles provavelmente diz: vamos pelo telhado. Para mim, de São João de Meriti, diria assim: vamos arrombar a janela, seria bem mais fácil, não é isso? Vamos arrombar a janela que a gente entra pelo lado. Vamos arrombar a porta dos fundos. Mas eles disseram: vamos pelo telhado. Esses 4 homens estavam dispostos de que aquele homem fosse abençoado. Numa dinâmica no meu grupo de comunhão, no GC, uma pessoa lendo esse texto fez a seguinte pergunta: quem você tem certeza que, se você precisasse, carregaria a sua cama? Vou repetir. Quem você tem certeza que, se você precisasse, carregaria a sua cama? Talvez na sua cabeça você esteja enumerando algumas pessoas. Quantas vezes na vida nós precisamos que alguém carregasse a nossa cama e nos decepcionamos? Quantas vezes tivemos certeza, plena convicção de que aquela pessoa, aquela outra pessoa, se eu precisar, se algum dia eu necessitar, eu tenho certeza que essa pessoa estará comigo e vai carregar a minha cama? E quando chegou o momento, você se decepcionou profundamente. Quem carregaria a sua cama? Quem seria capaz de levar você até a porta e deixar você lá? E quem seriam as pessoas capazes de descer você pelo telhado? Levar Bartimeu já era uma coisa extraordinária, e deixar à beira do caminho. Levar aquele homem até a porta do templo e deixá-lo lá, mendigando, também já era uma coisa extraordinária. Levar o paralítico de Betesda e deixá-lo lá também já era uma coisa extraordinária. Mas quem seria capaz de abrir um buraco no telhado para descer a cama, a maca ou o leito? Você tem alguém que você tem certeza que seria capaz de fazer isso por você? Você conhece alguém, você confia em alguém que seria capaz de fazer isso por você? Aqueles 4 homens, eles subiram no telhado, diz o texto, abriram uma clareira no telhado. Eu imagino o dono da casa olhando a cena, vendo alguém abrir uma clareira no telhado da sua casa, e aí eles descem o homem no lugar onde Jesus está.
Quando desce, Jesus fica olhando a fé daqueles 4 homens. Essa fé incomoda Jesus, sensibiliza Jesus. Jesus olha para o paralítico e diz a ele assim: olha, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus que estão ali, eles estão observando aquela cena. Eles que provavelmente não levaram pessoa alguma até ali, porque há pessoas que estão preocupadas em estar com Jesus, mas não estão preocupadas de que outros estejam também com Jesus. A casa estava cheia de gente que queria estar perto de Jesus, mas agora tinha 4 homens que queriam que alguém estivesse perto de Jesus. Jesus olha e diz: os seus pecados estão perdoados. As pessoas que estão presentes começam a comentar entre si, dizendo: quem é esse? Que blasfêmia é essa? Ele está dizendo que está perdoando os pecados deste homem. E aí Jesus diz a eles, o que é mais fácil fazer? Dizer a ele que os pecados estão perdoados? Isso escandaliza vocês? Ou eu olhar para ele e dizer a ele que ele pode pegar a cama dele e ir embora? Eu imagino que um silêncio se fez. Ninguém se movia, ninguém tossia, ninguém era capaz sequer de virar a cabeça para olhar para o lado. Um grande silêncio. Jesus olha na direção daquele homem e Jesus diz: tá bom então, homem, toma tua cama, levanta, toma tua cama e vai embora. E o paralítico se levantou, ficou de pé, colocou a cama nas suas costas, e ele foi saindo. A multidão que não o deixou entrar se afastou para que ele pudesse sair. Muitas vezes nós, quando precisamos, não encontramos pessoas porque há uma multidão na frente fechando o caminho que nós estamos precisando. Mas quando somos ricamente abençoados, percebemos que outras pessoas querem ceder espaço para verificarem o que é que está acontecendo com cada um de nós. Eu não sei quem é que leva você até a porta. Eu não sei quem é que leva você até a beira do caminho. E eu espero que você tenha gente que seja capaz de te levar até em cima e descer pelo telhado. Talvez esses 4 homens fiquem em evidência no texto, mais do que qualquer outra coisa. Mas pare agora no final dessa mensagem e observe Jesus. A casa está cheia, lotada de pessoas, mas os 4 homens não querem nenhuma daquelas pessoas. Há escribas importantíssimos ali para o judaísmo, mas eles 4 não querem os escribas. Há fariseus, mas eles não querem os fariseus. Os 4 homens querem Jesus. O centro de toda essa experiência é Jesus. Eles querem que aquele homem chegue até Jesus. Que nessa noite você possa olhar para esse texto. Eu não sei quem carrega você até a beira do caminho, até a porta da casa, desce você pelo telhado, mas eu quero dizer a você, pode ser que sua mãe, sua esposa, seu filho estejam orando por você, mas a coisa mais importante a ser observada é que todos eles ali estão ali por causa de Jesus, e esses 4 homens querem Jesus. Para eles, só Jesus.